porque onde estiver o seu tesouro, também estará aí o teu coração. Essa passagem de Mateus 6:21 me traz à memória uma passagem muito importante da palavra do Senhor. A passagem da mulher de Betânia. Aquela mulher que tinha um recipiente, e nesse recipiente ela tinha algo muito precioso. E Jesus estava em um ambiente com os discípulos, e essa mulher, chamada Maria, de Betânia, ela entra nesse ambiente e, sem dizer nenhuma palavra, ela chama atenção pela sua atitude. Ela pega esse recipiente onde ela tinha esse nardo puro, era um perfume de muito valor. Naquela época as mulheres, elas tinham essa reserva, elas passavam o tempo todo da espera do marido guardando esse perfume para que elas pudessem oferecer isso na noite de núpcias. Então era o que mais de valioso uma mulher podia ter naquela época. Então essa mulher, essa Maria de Betânia, ela entra nesse ambiente onde está Jesus, os discípulos, e ela, sem dizer nenhuma palavra, ela se aproxima de Jesus e ela pega aquele nardo puro e derrama sobre os pés de Jesus. E depois, com os cabelos, ela começa a enxugar os pés de Jesus. E o perfume daquele nardo invadiu todo o ambiente. E Jesus ficou admirado, olhando a atitude. Inclusive, em um outro evangelho também relata que ela ungiu a cabeça de Jesus com aquele óleo. E vendo os discípulos aquela atitude daquela mulher, um dos discípulos fez um comentário. Esse discípulo era Judas, o que havia de trair o Senhor. E o discípulo Judas, ele era também o tesoureiro dos discípulos. E ele disse assim, ele na verdade criticou a atitude daquela mulher, dizendo: por que ao invés de quebrar aos seus pés esse nardo puro, por que não se vendeu esse nardo por muitos dinheiros? A palavra diz 300 dinheiros. E ainda ele argumenta que poderia ser dado aos pobres, poderia ser dado de comer aos pobres com aquele dinheiro, dando a entender que seria muito mais útil aquele nardo sendo vendido e transformado em alimento para os pobres do que ele ter sido derramado aos pés de Jesus. Mas Judas não contava com uma coisa. No coração de Judas isso não tinha chegado. Judas estava diante do autor da vida, do Criador. E ele, o Criador, Jesus Cristo, ele sabia do coração de Judas. E o que Judas tinha em seu coração? A palavra relata isso. Judas criticou a ação da mulher e ainda sugeriu o que deveria ser feito com o dinheiro, porque ele era ladrão. Ele era o tesoureiro dos discípulos, contudo ele era ladrão. E ele tirava de dentro do bornal onde se guardavam as moedas, ele tirava valores para si, vantagens para si mesmo. Então Judas amava não aos pobres, ele amava o dinheiro. O coração de Judas estava no dinheiro. E ele sugeriu que fosse comprado comida aos pobres, não porque ele amava os pobres, a palavra relata isso, mas sim porque ele amava o dinheiro. E aí, tendo o dinheiro dentro do bornal, ele poderia subtraí-lo e transformar em vantagem própria. Então, essa passagem de Mateus 6:21, pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração, me lembra muito essa passagem, porque o mais incrível de tudo isso foi a resposta de Jesus a Judas. Jesus disse assim: os pobres vocês sempre terão, mas a mim não.
Jesus dizia isso porque estava muito próximo o dia dele ser crucificado, ele sabia disso. E ele inclusive comenta que esse nardo estava preparando para a sua sepultura. Estava no período festivo próximo à Páscoa. Então, nessa passagem, nós vemos claramente aonde estava o coração de Judas. E a pergunta que o Espírito Santo deixa para nós hoje é essa: aonde está o nosso tesouro? Porque certamente aí também estará o nosso coração. Quantas coisas que você tem todos os dias e que você valoriza muito mais essas coisas do que aquilo que você nem sempre terá. A própria palavra de Deus nos relata que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a traça come, onde a ferrugem corrói, mas sim que nós devemos ajuntar tesouros no céu. E quais são os tesouros do céu? Pense nisso. Aqui os tesouros que nós podemos ajuntar, a prata, o ouro, nós obtemos eles com trabalho e esforço. E o que é considerado tesouro para Deus? Nós podemos tomar como exemplo a passagem de um jovem muito rico. Esse jovem rico, ele sempre fazia tudo que a lei mandava. A lei. Ele amava os pais, obedecia os pais, obedecia a lei do Senhor, amava a Deus, enfim, ele cumpria toda a lei. E ele chegou, se aproximou a Jesus e disse: bom mestre, o que devo eu fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus o repreendendo, dizendo: bom é somente Deus, né? Com muito amor, Jesus respondeu-lhe assim: se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Será que o Espírito respondeu a nossa pergunta? O tesouro nós ajuntamos no céu quando nós fazemos aquilo que agrada o coração de Deus. Precisamos conhecer a Deus para saber o que agrada a Ele. Ainda depois, Jesus, ele acrescenta: e vem e segue-me. Olha só a fórmula do tesouro no céu. Então, amados, precisamos refletir aonde está o nosso tesouro, para nós descobrirmos aonde está o nosso coração. Tenham todos um dia abençoado, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Não se esqueça, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. E prepare a sua alma, porque o nosso Rei está voltando.